A virada do século para o futebol brasileiro ficou marcada pela criação da Lei Pelé, que estipulava uma série de direitos e deveres de clubes e jogadores no país. Os atletas passaram a ser donos dos próprios passes e várias obrigações trabalhistas foram estabelecidas. Parte dos clubes, enfim, se profissionalizou. Outra parte, porém, parou no tempo e insistiu em continuar atuando da mesma forma. Começaram então as notícias de jogadores indo à justiça contra atrasos de salários, falta de pagamento por rescisão de contrato e desrespeito a benefícios trabalhistas. Esses clubes passaram a perder jogadores revelados nas categorias de base sem receber um tostão sequer. Afinal, estavam fora da lei. Outros se tornaram alvo de penhoras, bloqueios de cotas de campeonatos e até mesmo leilão dos próprios estádios para quitar esse tipo de dívida. Equipes tradicionais foram pela primeira vez amargando umas campanhas e rebaixamentos. Em São Paulo, o exemplo mais emblemático foi o da Portuguesa. De sensação do futebol brasileiro na década de 1990, a Lusa entrou nos anos 2000, iniciando uma derrocada que se estenderia por mais de uma década. A torcida viu as modalidades minguarem, o clube social se esvaziar, as receitas encolherem e os resultados em campo decepcionarem. Mesmo assim, na arquibancada resistiram o amor e a perseverança, ingredientes cruciais para as tão suadas voltas por cima. É essa história de dificuldade, sofrimento e superação que vamos contar a partir de agora. Lusa Geração Centenário. Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globoesporte.com e do Acervo da Bola. E eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário Paixão Lusa, na Rádio Trianon. Neste 9º episódio, nós vamos falar sobre a primeira década dos anos 2000 da história da Portuguesa. Dessa vez, o nosso convidado é o também jornalista e também torcedor da Lusa, Elcio Mendonça. Olá Luiz, olá Quintal, é uma honra para mim fazer parte dessa obra que tão bem retrata a história do nosso clube, um centenário tão importante para nós. Eu particularmente sou fã do trabalho de vocês e fico muito feliz e muito honrado em poder contribuir falando de uma década que é importante para mim, onde eu começo na arquibancada e depois passo a trabalhar no clube, vejo as coisas com uma perspectiva diferente e mais uma vez agradeço pela lembrança. Quintal, para a gente começar a falar desse ano de 2000, eu gostaria até de voltar um pouquinho para o fim do nosso último episódio. A gente falava ali de uma Portuguesa que não fez um bom campeonato brasileiro, que estava ali sob o comando do Zagallo. O Zagallo sai um pouco antes ali do fim do ano, isso ainda na gestão do presidente Amílcar Casado. Nesse início de anos 2000, a Portuguesa contrata um novo técnico, que é o Nelsinho Batista, mas ela mantém, digamos que uma base do elenco, mas ela começa ali naquele início de ano para a disputa do Campeonato Paulista, ela começa a fazer algumas mexidas nesse elenco, né, Quintal? Alguns jogadores da base foram mais aproveitados, casos do Paulo Fabrício, do Ricardo Lopes, o Bentinho já era um jogador consagrado, mas da base, o Marcelo Santos, lateral esquerdo, o Elvis, zagueiro de área, Cafu, um lateral direito que não jogou muito tempo, próprio Edson Araújo, o Marcelo Moreto, Leandro Amaral, que já tinha se firmado, o Ricardo Oliveira. Inclusive, terminou 99 com o Fabiano no gol, e nesse Campeonato Paulista de 90, a Portuguesa traz o Ronaldo, né? Que já tinha tido ali uma trajetória no Corinthians, né? Mas ao longo do campeonato, o desempenho dele acaba também não sendo muito bom, o Fabiano acaba voltando, né? Isso. E o Roger, né?
Também o Roger. Esse Campeonato Paulista foi disputado em 3 fases de grupos até se chegar à semifinal, porque na primeira fase o campeonato não contou com a participação dos outros 4 grandes que estavam jogando o torneio Rio-São Paulo. Na segunda fase foram 4 grupos de 4 e a Portuguesa até que passou bem dessa fase. Ela passou como líder à frente do Santos, da Inter de Limeira, do Mojimirim, mas ela cai na terceira fase do campeonato, quando ela fica em terceiro atrás do Santos e do São Paulo, que são os clubes que avançam para a semifinal. Ainda com o Nelsinho, a Portuguesa disputou a Copa do Brasil. Primeiro ela joga com o América Mineiro, perde lá de 3-2, mas depois ganha de 4-2. Ela pega o Grêmio, empata 0-0 o primeiro jogo, ganha 4-1 o segundo jogo, e aí a Portuguesa acaba caindo nas oitavas de final contra o Atlético Mineiro, 2 empates sem gols, né? A Portuguesa jogou 6 partidas, perdeu a primeira para o América Mineiro fora. Depois ela venceu o América, ganhou do Grêmio e 2 empates com o Atlético Mineiro, sendo eliminada nos pênaltis, lá no Mineirão. Então a campanha da Portuguesa na Copa do Brasil não foi das piores, chegando até a terceira fase. Depois o Nelsinho sai e vem o Lula Pereira, ainda em preparação pro Campeonato Brasileiro. Faz alguns amistosos em Portugal, né? Ela joga contra o Desportivo Chaves, perde de 1-0. Ela joga contra o Porto, perde de 3-0. Aí ela participa, na verdade, de um torneio, né? Torneio Cidade do Porto. Acaba também perdendo pro Steaua da Romênia por 1-0 e empata 2-2 com o Braga. Foi muito ruim. Você falou aí, a Portuguesa perdeu os 3 primeiros jogos, empatou o último com o Braga e mesmo assim ainda perdeu uns pênaltis. Então foi uma participação muito ruim e no começo do Brasileiro a Portuguesa começou perdendo em casa para o Goiás, depois perdeu para o Botafogo fora. Já ficava sinalizada ali que a vida do Lula Pereira na Portuguesa não é o que se esperava, né? O Lula Pereira na época chegou a ser chamado do novo Filipão. Agora, em termos de resultado, o time da Portuguesa ficou pelo caminho. Acabou ainda esse desempenho aí um pouco ofuscado até pela bagunça que foi aquele Campeonato Brasileiro, né, Quintal? Porque, na verdade, foi a famosa Copa João Avelange, né? Para quem não lembra, houve aquela confusão da irregularidade da escalação do Sandro Hiroshi num jogo São Paulo e Botafogo. O Botafogo não cairia, o Gama que cairia no lugar do Botafogo. O Gama foi à justiça, conseguiu uma decisão favorável, a justiça barrou a CBF de organizar esse Campeonato Brasileiro. Aí o Clube dos 13 teve que organizar. Aí fez-se um campeonato que não ia ter acesso, não ia ter rebaixamento. Foram 116 clubes divididos em 4 módulos. Era a fase que não acabava mais. E a Portuguesa ela teve um desempenho ruim. 21º no geral, naquele módulo dela eram 29 clubes e tudo, mas foi um desempenho muito abaixo do esperado, ainda mais para uma Portuguesa que vinha dos anos 90 ali disputando, né, Quintal? Imaginava-se que a Portuguesa criasse uma estrutura e desse sequência a boas campanhas da década anterior. Isso acabou não acontecendo. A Portuguesa, de 12 jogos fora, ela sofreu gols em 11. Então era uma defesa vulnerável, em termos ofensivos negou fogo em 4 partidas. Então é muito complicado. E aí a gente estava falando um pouco do time no Campeonato Paulista, né? E aí no Campeonato Brasileiro a gente já vê várias mexidas e várias mudanças nesse time, né? No gol, por exemplo, que a gente tinha ali o Ronaldo, ainda o Fabiano. Depois, como você destacou, Quintal, o Roger já disputando algumas partidas, o próprio Moreto. No fim do campeonato, a Portuguesa já tem vários jogadores, como você disse, alguns jovens, alguns vindo da base, mas ela já não termina mais com o Leandro Amaral na frente, mas com o Edson Araújo. Ela já tem o Sandro Fonseca, o Irene, o Lúcio. Então você pega a Portuguesa do começo do ano e do fim do ano, o time já mudou quase que completamente também, né? E o Lula Pereira trouxe Vinícius Carioca, mesmo o Jean, um centroavante negro que veio do norte também, Júnior Amorim, um atacante fraquíssimo. Souza foi outro que veio. Então ele acabou enchendo aí o elenco da Portuguesa de jogadores comuns que eram bem-sucedidos em outros cenários do futebol brasileiro, no norte, no nordeste, e o técnico indica, depois ele quer pôr no time. E era um período em que já se começava a falar em crise financeira na Portuguesa, isso vindo de uma década em que a Portuguesa negociou jogadores e poderia ter saído com uma situação, né, uma condição financeira muito melhor. Virando o ano, Quintal, para 2001, né, a Portuguesa
obviamente muda de técnico, não tinha como continuar com o Lula Pereira. E quem volta para a Portuguesa é o René Simões para a disputa do Campeonato Paulista, né? Na segunda metade dos anos 80, ele teve a primeira passagem na Portuguesa. E em janeiro de 2001, ele já estava de volta ao Canindé. Para a disputa de um Campeonato Paulista que foi usado como um laboratório pela Federação Paulista de Futebol. Muitos torcedores que nos ouvem vão lembrar que os empates nesse campeonato eram decididos nos pênaltis. E houve partidas nesse campeonato com 2 juízes em campo, né? Obviamente que nenhuma dessas novidades aí vingou, né, Quintal? A classificação tem que olhar com muito detalhe, porque você vê o empate, aí você tem que ver quem é que nos pênaltis ganhou o empate, né? E aí tinha a diferença de pontuação, empate com gols, empate sem gols. Muito se questionava uma acomodação das equipes que jogavam pelo empate, buscar um pontinho fora. Às vezes era um time grande que fora de casa entendia que o empate não era mau resultado, dependendo do grau de dificuldade que teria, pelo interior, por exemplo, né? E aí isso foi combatido, a imprensa andou criticando, falando e tal, aí a federação tentou essa inovação, mas acabou não caindo no agrado geral, né? Esse Campeonato Paulista foi disputado por 16 clubes, né? Todos jogavam contra todos num turno único e os 4 primeiros iam para a semifinal. A Portuguesa ela fica apenas em 9º lugar e esse desempenho não é bom, tanto não é bom que o René Simões acaba até saindo antes, né, Quintal? Ele fica até março, mais ou menos, o campeonato vai até abril, o Candinho ainda chega no finalzinho desse Campeonato Paulista, né? Mais uma passagem do Candinho pela Portuguesa, né? Fez a sua estreia no jogo que a Portuguesa ganhou do Rio Branco de 4-3. Era a 5ª passagem dele na Portuguesa. E a Portuguesa, né, disputou ao mesmo tempo também a Copa do Brasil, né? O primeiro adversário da Portuguesa foi o Figueirense. A Portuguesa ela vence as 2 partidas, a primeira por 3-2, a segunda por 2-1. Depois ela pega o São Raimundo, lá do Amazonas. Ela chega a perder o primeiro jogo por 1-0, mas depois ela ganha por 3-1 e passa para as oitavas de final. E aí nas oitavas de final ela encara o Atlético Paranaense. Ela perde para o Atlético de 3-1 e depois ela fica só no 1-1, mais uma Copa do Brasil, né, Quintal, em que a Portuguesa vai até as oitavas e para nas oitavas de final, né? Na anterior tinha Grêmio, Atlético Mineiro. Dessa vez, com todo respeito, Figueirense, São Raimundo e Atlético do Paraná da época eram equipes assim de um nível, de um patamar de regular para baixo. Até para situar o nosso ouvinte, a Portuguesa se despede do Campeonato Paulista em abril, da Copa do Brasil em maio e o Campeonato Brasileiro só começaria em agosto. O Candinho já estava ali, portanto, teve um pouco mais de tempo para trabalhar esse elenco. A Portuguesa disputou até alguns amistosos, né, Quintal, nesse meio tempo aí em julho, contra Atlético Mineiro, Ponte Preta, Guarani. Meio que uma preparação para o Candinho tentar dar uma cara dele para esse time para a disputa do Campeonato Brasileiro, né? Chegou o Carlos Germano, um goleiro de grife, o goleiro que foi do Vasco, seleção brasileira, e outros jogadores, né? O Ricardo Oliveira, por exemplo, aparecendo mais entre os titulares, né? Jogadores que o Lula Pereira também já não estava aproveitando, também voltando a jogar, como o Emerson. Mas ainda tinha alguns nomes, como o Sandro Fonseca, o Marquinhos, que ainda ficaram remanescentes de 2000, né, Quintal? E a Portuguesa trouxe alguns jogadores. Tinha um lateral esquerdo, Lupídio, argentino, né? O Mancini, lateral direito, que era do futebol mineiro. O Rochinha, Maurinho também. Silvio Criciúma na zaga também já aparece, né? O Edson Araújo, os meninos lá da defesa, o Elvis. O Iotti era um meia atacante. E aí nesse Campeonato Brasileiro, e a CBF para apaziguar, ela mantém na elite os clubes do módulo azul, que foi disputado pela Portuguesa no ano anterior. Aí ela também puxa o Paraná e o Botafogo de Ribeirão, que tinham caído lá em 99. Enfim, tenta dar uma reorganizada nesse Campeonato Brasileiro, que é disputado aí num módulo todos contra todos, num turno único. Os 8 primeiros iam para as quartas de final, os 4 últimos caíam para a segunda divisão. E a Portuguesa fica no meio da tabela, né, Quintal? Ela fica em 13º lugar entre os 28 participantes desse Campeonato Brasileiro. Poderia ter chegado lá entre os 5 ou 6 primeiros, né? Era possível sim. A Portuguesa teve vitórias expressivas, né? Como o Flamengo no Maracanã 2-0, um jogo histórico no Canindé, um 5-4 contra o Vasco, com o Ricardo Oliveira fazendo 3 gols.
veio para ver Ricardo Oliveira marcar 1, marcar 2 no pênalti de Bova em Alexandre Chagas e marcar 3 depois de Evandro ser derrubado na área. O Vasco tem o passe perfeito de Euler para Romário. O baixinho diminui 3-1. Elvis, 4-1. Thiago Silva também faz, só que erra ao lado. Gol contra para o Vasco, 4-2. Pênalti em Romário para Romário cobrar, 4-3. A tarde quase é carioca. Gilberto empata aos 43 do segundo tempo. A torcida da Portuguesa reage. Sorte que Candinho tem Elson. No último minuto, o Elson tira a Portuguesa do sufoco, livra Candinho das vaias e muda o coro da torcida. 2-0 contra o Palmeiras no Canindé, 3-0 no Inter de Porto Alegre no Canindé, mas ao mesmo tempo a Portuguesa teve 4 derrotas no Canindé que tiraram essa condição de uma colocação melhor, entendeu, Luiz? A Portuguesa perdeu 4 jogos, um deles é aceitável, você perder para o Cruzeiro, que tinha um bom time, mas perder para a Juventude, perder para Guarani, perder para Goiás dentro do Canindé, são 9 pontos pesados. Não teve aquele mesmo desempenho do período entre 95 a 98. 99 foi penúltimo no Brasileiro, não caiu pela média de pontos. 2000 e 2001 não fez nenhum campeonato também atraente, mas era um time de meio de tabela. Só que aquilo obviamente mexia com a torcida, que queria ser campeã, acabar com o jejum. Você começa a ter um crescimento absurdo da dívida e desde então ela começa a andar por um caminho tortuoso. Aí, Quintal, a gente já estava falando de alguns da base que iam ganhando alguma oportunidade no time principal. E no ano de 2002, a Portuguesa, podemos até dizer que surpreende, né? Na Copa São Paulo, e ela conquista o segundo título dela. E ela já tinha alguns jogadores nesse time da Copa São Paulo que já vinham tendo alguma participação na equipe principal, né? Como o Alex Afonso, você falou do Iotti, né? Exatamente, uma campanha que começou bem, né? A Portuguesa ganhou do misto lá do Mato Grosso de 8-0. Ela ficou no grupo K, no Guarujá. Ela ganhou do misto de 8-0 na estreia. Depois ela ganhou do Botafogo do Rio de 3-1 e do Guarujá, que era o dono da casa, por 4-0. Aí passou para as oitavas. Nas oitavas ela eliminou o Atlético Sorocaba nos pênaltis por 4-3 depois de um empate em 1-1. Aí ela pega o Flamengo e ganha de 1-0. Depois, um jogo duríssimo contra a Ponte Preta, né, Quintal? Ganha de 2-1. Eu me lembro que eu, inclusive, fui ver esse jogo lá, foi um jogo dificílimo, rapaz. E aí chegar até a final, e aí aquela festa no Canindé, aquela tarde chuvosa, né? A Portuguesa bateu o Cruzeiro por 1-0. Esse time comandado pelo Edu Marangon, um dos grandes ídolos aí da história da Portuguesa, né? Por enquanto, alguém já ouviu falar do Kesley? Kesley? Qual? Aquele do gol do título. Eu, junto com todos os meus companheiros, agora, a partir desse jogo de hoje, ficamos mais um pouco conhecidos, né, no futebol. Se a gente for pegar mais ou menos um time base da Portuguesa naquele ano, Daniel, Jackson, Júnior Paulista, Fernandão, Júlio, Bruno, Lelo, Danilo, Iotti, Alex Afonso, o Kesley e o Rafinha. O Kesley e o Rafinha também ali despontavam como, né, uma possibilidade de jogadores que poderiam render algum fruto para a Portuguesa também, né, Quintal? A Portuguesa já começava a viver alguns problemas de ordem financeira nessa época, e o Rafinha teve uma saída precoce da Portuguesa, né? Se ele tivesse ficado, como outros que também foram embora, talvez a Portuguesa tivesse auferido aí alguma receita com uma transação do Rafinha. Você vê que ele andou jogando por aí, jogou no Cruzeiro, no próprio Coritiba. Então é uma pena, né? Uma saída em 2002 que vai ser muito, vamos dizer assim, replicada nos próximos anos, né, Quintal? Muito por causa dessa crise financeira e também por alguns descuidos administrativos da Portuguesa com jogadores das categorias de base, né? Os profissionais da Portuguesa começam esse ano ainda com o Candinho, por mais que o Candinho tenha já logo no começo do ano saído, né, Quintal? Porque nesse ano a Portuguesa não disputa o Campeonato Paulista, os grandes não disputam o Campeonato Paulista.
mas disputam o torneio Rio-São Paulo, na verdade o último torneio Rio-São Paulo disputado, né, Quintal? Djalma Santos é o homenageado da noite. A homenagem é pelos 50 anos da conquista do primeiro título da Portuguesa, pelo Rio-São Paulo. Eu fico emocionado. O clube que eu deixei aqui uma parte de mim, né? Dentro do esporte, jogando aqui 10 anos e 4 meses. O ídolo do passado sai de campo aplaudido. E teve uma vitória também histórica diante do Flamengo no Canindé, um 5-4. Depois, na estreia do Espinosa, um sábado à tarde no Maracanã, a Portuguesa fez um bom jogo, ganhou do Fluminense de 4-3, né? Mas era um time que oscilava muito, tanto é que o Candinho não ficou, chegou o Espinosa, né? A Portuguesa tomou 3 goleadas na competição, perdeu do São Paulo de 4-0, Corinthians 4-1, Vasco 4-1. Quer dizer, não era elenco para ser tão mal sucedido em termos de resultados na própria competição do Rio-São Paulo. Fora os 5 grandes aqui de São Paulo, com Guarani, Ponte Preta, Paulista e São Caetano. E fora os 4 do Rio, mais o América, o Americano e o Bangu. Jogavam todos contra todos num turno único, os 4 primeiros iam para a semifinal, a Portuguesa ficou só em 10º lugar. E ao mesmo tempo tinha a disputa da Copa do Brasil, né, Quintal? O primeiro adversário da Portuguesa nessa Copa do Brasil é o Palmas. Ela ganha o primeiro jogo de 1-0 e o segundo de 5-2. Depois ela pega o Criciúma, perde de 3-2, mas depois ganha por 1-0 e passa. E aí nas oitavas de final ela pega o Bahia. Só que aí ela perde o primeiro jogo por 3-0, né, Quintal? E no segundo jogo ela só consegue empatar por 2-2. Tomou uma traulitada do Bahia de novo. A Portuguesa caiu na terceira fase. Aí, em abril, a Portuguesa já tinha terminado a participação no torneio Rio-São Paulo e na Copa do Brasil. E aí a Portuguesa teria o Campeonato Brasileiro começando em agosto. Com esse desempenho, o Espinosa não continuou. E aí o Edu Marangon foi promovido a treinador da equipe profissional para a disputa do Campeonato Brasileiro, né? O que a Portuguesa deveria ter feito em 91, resolveu fazer em 2002. Aproveitar os meninos, o treinador, um ou outro enxerto. O Campeonato Brasileiro, ele era disputado por 26 clubes. Todos jogavam contra todos em turno único e a gente tinha os 8 primeiros avançando para as quartas de final e os 4 últimos caindo. Foi um campeonato atípico. A Portuguesa, ela começa liderando o campeonato, chega ali na quarta, quinta rodada como líder, em nenhum momento se fala em rebaixamento, tanto que, faltando 6 rodadas para o término da primeira fase, a Portuguesa brigava pelo G8. E ela entra numa queda livre que não vence mais nenhum jogo e vai para a última rodada precisando vencer para escapar do descenso, onde você tem uma mescla no elenco dos jovens talentos da Copa São Paulo, que nenhum deles acabou vingando, sejamos sinceros, mas havia uma cobrança da torcida para que eles fossem usados, uma mescla com jogadores mais experientes que não tinham vínculo com o clube, e junto a isso uma crise financeira, a questão de salários, e isso pesou muito. Teve uma tabela muito ruim, principalmente nos últimos 6 jogos. Você não pode permitir que o seu time dispute 4 jogos fora de casa num universo de 6. E a Portuguesa, desses 2 jogos dos 6 que fez em casa, não ganhou nem do Flamengo e nem do São Paulo. De 18 pontos, a Portuguesa conseguiu 1 ponto no empate com a Ponte Preta. Aí que o barco afundou. Pior do que isso foi a contratação, a meu ver, equivocada do Gilson Nunes. Foi o técnico que dirigiu a Portuguesa nos últimos 3 jogos. Chegou aí, tomou 3 pancadas, Flamengo, Fluminense e Bahia, e o time foi rebaixado. Um time que sentiu o peso do campeonato, da metade do campeonato para frente, a responsabilidade na equipe pesou. Aí a diretoria da Portuguesa, sentindo isso, trouxe jogadores experientes completamente fora de forma, jogadores que não tinham mais condição para que a equipe reagisse. Ela tinha no gol o Bosco, né? Ela tinha ali atrás o Ageu, né? Mais no meio tinha o Ricardo Lopes. Pra frente tinha o Edson Araújo, tinha o Ricardo Oliveira, tinha o Alex Alves também, né? A Portuguesa meio que foi intercalando, mas como você falou, tinha jogadores ali da Copinha, como o Lelo, por exemplo, que jogou vários jogos, o Iotti, que às vezes entrava. Também impactou muito foi não ter jogado no Canindé o último jogo, né, Quintal? A punição da Portuguesa e a ida do jogo pra Mojimirim foi muito complicado também. O
jogo. Ninguém ganha o jogo só porque joga em casa. Mas a possibilidade de vencer é muito maior. Você joga em casa, a torcida ia apoiar, né? Tanto é que a torcida da Portuguesa, boa parte dela se locomoveu até a cidade de Mogi para ver o jogo lá, ajudar a Portuguesa. Foi aquela invasão de campo contra o Atlético Paranaense, não foi, Quintal? Que gerou essa punição para a Portuguesa, né? Revoltado com a arbitragem, um torcedor da Portuguesa invade o campo e empurra o auxiliar Alessandro Álvaro. Outro torcedor também pula e aí vira uma bagunça contida pela polícia. Foi tudo errado. Eu acho que realmente perderam a mão da situação e a Portuguesa acabou amargando o seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Último jogo contra o Bahia, a Portuguesa perde por 4-2 e a Portuguesa cai para a segunda divisão. Lembro muito, Quintal, porque eu fui para Mojimirim nesse dia, a volta foi terrível, né? A torcida portuguesa nunca tinha, acho que, experimentado um rebaixamento, né? Na época ainda ficou um pouco ofuscado porque o Palmeiras caiu junto, o Botafogo caiu junto, né? No ano seguinte foi pior, porque os dois, todo mundo sabia que a prioridade de acesso seria dos dois, e subia só 2, né? Eu lembro nessa época que alguns torcedores diziam que foi bom cair junto com o Palmeiras e com o Botafogo, porque deu uma ofuscada, e no dia seguinte iam tirar sarro mais do palmeirense do que do torcedor da Portuguesa, mas outros já diziam isso. Ano que vem só 2 sobem e a gente sabe que vão subir os 2, até porque nessa época a Série B era bem diferente do que é hoje. Esse é o primeiro ano da gestão do presidente Joaquim Alves Heleno à frente da Portuguesa. Eu acho que, quando eu falo de erosão financeira na Portuguesa, da instabilidade do futebol da Portuguesa, entre aspas, essa derrocada da Portuguesa começou em 2000. Quando a Portuguesa trouxe jogadores do calibre de Rogério Pinheiro, Marcos Vinícius, o próprio Bosco, Reinaldo, Alemão, mas foram situações que foram onerando a caixa do clube. Depois, sem nenhuma estrutura financeira, a Portuguesa não os pagou e deu no que deu, que todo mundo sabe o fim do romance e o fim da história. Muita gente relaciona essa derrocada da Portuguesa também, Quintal, com a Lei Pelé, né? A gente pode ter várias críticas à Lei Pelé, mas também a Portuguesa não soube se adaptar à Lei Pelé, né? A partir do momento em que você não pode simplesmente deixar de pagar o seu elenco, você não pode simplesmente mandar embora e não pagar nem rescisão, você vai sofrer ação trabalhista, os processos obviamente cresceram, dispararam, e a Portuguesa foi perdendo alguns jogadores de mão beijada, né? Então, talvez o exemplo mais cônico, simbólico, aquele que fez mais barulho, foi o Ricardo Oliveira, saindo ali entre 2002 e 2003, numa saída muito conturbada, muito complicada. E criou-se uma lenda em torno da Lei Pelé, que a Lei Pelé prejudicou a Portuguesa. Mas, de fato, o que prejudicou a Portuguesa foram as más administrações. Houve uma mudança da legislação, uma mudança profunda. A Portuguesa não se adaptou, não entendeu essa mudança. E aí os dirigentes, seja por ignorância, começaram a fazer contratos que não faziam sentido algum. Você tinha ali multas rescisórias que eram acima do valor de mercado e a Portuguesa rescindia unilateralmente. Então, isso automaticamente virava uma dívida do clube. Não teve nenhum ganho real com isso, não é que se endividou para ganhar um brasileiro, para chegar numa semifinal de Libertadores. Não teve ganho nenhum. Não foi a Lei Pelé que deixou de pagar, por exemplo, o Ricardo Oliveira, e você o perdeu de graça para o Santos. Não só deixou de faturar em cima do atleta, que era um ativo importante do clube, como se viu com uma dívida na justiça, que corre até hoje. A Portuguesa mostrou uma desorganização. Não é só falta de dinheiro. Ela deu brecha. Quando você dá brecha, você não pode reclamar de nenhuma consequência. Pô, eu bobeei. Você está contrariando as leis. A Portuguesa não pagou, era um encargo, férias, fundo de garantia, essas coisas todas que depois viraram rotina na Portuguesa. Né? Tanto que a Portuguesa perdeu na justiça e também dali em diante a gente também viu muito sequer acompanhar os processos trabalhistas que ela era alvo e as condenações, as perdas na justiça iam se acumulando e foram se acumulando ao longo dos anos, muito por causa dessa bagunça administrativa que se tornou a Portuguesa. Amigo, qualquer empresa, se tem alguma mudança de lei,
carga tributária, qualquer coisa assim, quem é que te dá essa assistência na empresa? O lado contábil da empresa. Para essas empresas menores, o chamado contador. Muito bem, eu estou pegando esse exemplo porque a Lei Pelé, ela exigia que os clubes se organizassem, mas nós estamos falando de Portuguesa. O que a Portuguesa fez para se preocupar com a Lei Pelé? Que eu saiba nada. A Portuguesa não se profissionalizou, né, Quintal? Também não dá para dizer que a Portuguesa não tinha condições de se profissionalizar. A gente está falando de uma virada dos anos 90 para os anos 2000. Se tinha um clube que estava bem nos anos 90 e que tinha potencial para fazer caixa nos anos 90, para conseguir ali profissionalizar o clube nessa virada do século, esse clube era a Portuguesa, né? Bom, Quintal, voltando então para o campo, em 2003, né, a gente já está falando ali de um começo de 2003, a Portuguesa ela começa o ano com o Flávio Lopes como técnico. O Gilson foi embora e a Portuguesa ficou pelo Rio mesmo para trazer um treinador e o Jair Pereira chegou a ser contratado. Acontece que o Jair Pereira teve um mal súbito e o Jair Pereira, por recomendação médica, não poderia voltar ao trabalho logo. E aí a Portuguesa foi buscar o Flávio Lopes, que tinha sido técnico do América Mineiro. Para a disputa aí desse Campeonato Paulista, é um desempenho muito ruim logo de cara, né, Quintal? Tanto que o Flávio Lopes fica só ali entre janeiro e fevereiro, né? A Portuguesa logo tem que correr atrás do Luiz Carlos Martins, que já na época tinha a fama de salvar time e de subir time, né? E a Portuguesa, ela fez mudanças no elenco, né? O Gleger foi contratado, goleiro, né? A Portuguesa tinha o Rissuti, o Marcelo Fernandes, o capitão voltou, né? Já experiente para a última passagem dele. Contratou o Helder Granja, mas ela ainda tinha o Ricardo Lopes, o Edson Araújo e tinha o Alex Alves também nesse ano, né? Mas foi um time que patinou muito nesse Campeonato Paulista, né, Quintal? Começou a trazer jogadores já de um nível mais raso. Você vê aí o Marcelo Fernandes, já em praticamente final de carreira, o Reinaldo, o Éder Louco, que ficou, o Robson, outro jogador que veio, o Badé, lateral esquerdo, que tinha jogado no Curitiba. O Luiz Carlos Martins chegou porque o time foi parar no Torneio da Morte, né? Você sabe disso. Exatamente. Esse Campeonato Paulista, ele foi dividido em 3 grupos, né? Os 8 melhores no geral iam para as quartas, mas os que ficavam na parte de baixo ali da tabela de classificação iam disputar o Torneio da Morte, que era para escapar do rebaixamento, né, Quintal? E a Portuguesa, ela só vai escapar do rebaixamento mesmo na última rodada, né? Exatamente. A Portuguesa, nos 2 últimos jogos, eu me lembro do 3-2 de Ribeirão Preto, uma quarta-feira à noite, que a Portuguesa ganhou o jogo em cima da hora, 3-2. O Basílio era o técnico do Botafogo de Ribeirão. E depois, no domingo, aqui no Canindé, ganhou do Juventus 1-0, ficou livre e tal. Luiz, a Portuguesa perdeu do São Caetano, perdeu do América, perdeu do União São João, perdeu da Ponte Preta, no Canindé, velho. Parecia um time doente, sabe? Um time sem fibra. Eu acho que a sorte da Portuguesa realmente foi ter contratado o Luiz Carlos Martins, perito para esse tipo de situação. Lembro muito desse jogo aí com o Botafogo, Quintal, que a Portuguesa virou o jogo, na verdade, né? Ela ganha de 3-2 no último minuto do segundo tempo, né? Foi na bacia das almas mesmo. E contra o Juventus, se eu não me engano, o gol 1-0 da vitória também foi no segundo tempo só, né? E a Portuguesa se livra. E esse ano, Quintal, também já um primeiro sintoma, né? A Portuguesa, ela fica de fora da Copa do Brasil, né? É verdade, né? Nós que falamos há pouco aí que a Portuguesa não passava da terceira fase, em 2003 sequer ela foi disputar a Copa do Brasil. Eu me lembro, Quintal, como torcedor, que foi a primeira vez que eu ouvi falar da então Copa Federação Paulista de Futebol, que a Portuguesa tinha o time B, inclusive, e aí o pessoal começava a falar, porque se a Portuguesa ganha essa Copa Federação, ano que vem ela tem vaga na Copa do Brasil de novo, né? E mal sabia eu que anos depois a gente ia estar acompanhando a malfadada Copa Paulista como o único campeonato a disputar, né? Mas a Portuguesa também disputava, parecia que estava fazendo uma obrigação, viu? Bom, Quintal, logo após o Campeonato Paulista, já começou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Para refrescar a memória dos nossos ouvintes, era um regulamento diferente do regulamento de hoje, né? A Série B naquele ano teve 24 clubes,
Todos eles jogavam contra todos em turno único. Os 8 primeiros avançavam para uma segunda fase e os 2 últimos caíam para a segunda divisão. Mas essa segunda fase não era simplesmente quartas de final, né? Ainda se dividia em 2 grupos para depois ser mais um último grupo, um quadrangular final para os 2 primeiros subirem para a primeira divisão. E a Portuguesa, ao longo desse campeonato, né, Quintal, e o Luiz Carlos Martins começou esse campeonato, ela foi trazendo alguns jogadores, né? E alguns jogadores mais experientes, né? Tinha um centroavante negro chamado Marcos Denner, que chegou a jogar até no Flamengo e tal, um jogador artilheiro, mas ele não parava em lugar nenhum. Mas para jogar uma Série B seria muito bom. E ele foi um dos que começou bem na Portuguesa. Mas vai a luta. Marcos Denner limpou, bateu bem, gol! O gol! É da Portuguesa! Marcos Denner! 3 gols contra o Remo, me lembro, um sábado à tarde no Canindé, 5-2 para a Portuguesa. Aí todo mundo que viu aquele jogo achou que a Portuguesa ia subir, sabe? Depois o time foi mudando, né? Porque não conseguiu manter a qualidade do primeiro jogo. Aí chegou o Sérgio Manuel, que já era um meia veterano, o próprio Miller. A Portuguesa realmente trouxe alguns jogadores aí. O Miller acabou tendo uma passagem discreta, acho que muito torcedor acaba nem lembrando que ele jogou na Portuguesa, né? Mas o Alex Alves e o Marcos Denner, male deram certo ali no ataque, né, Quintal? Só que também a Portuguesa, ela vai perder o Alex Alves justamente no meio do campeonato, né? E isso eu lembro que impactou muito o elenco, né? O Alex Alves, ele entrou bem no time da Portuguesa, mas na hora que a Portuguesa não poderia ter aberto mão dele, foi quando ele foi pro Cruzeiro, né? E aí a Portuguesa ficou dependendo do Miller, do André Luiz, perdeu poder de força ofensiva com a saída do Alex Alves, sem dúvida. Um jogo marcante também dessa campanha aí foi o próprio clássico contra o Palmeiras, né, Quintal? Que a Portuguesa saiu perdendo por 2-0, chegou a virar 3-2 e no fim acabou perdendo por 4-3, mas também com uma arbitragem um tanto quanto polêmica, né? Tadeu Bosco da Cruz. Eu não me lembro quem era o atacante do Palmeiras que bateu o pênalti 2 vezes, o Gleger pegou. Enquanto o cara não fez o gol, ele mandava voltar. Foi 3 vezes. Na terceira vez a bola entrou, né? Pode empatar o jogo, Palmeiras. Vai pra bola, André. Partiu, bateu, pegou o Gleger. Mandou voltar. Vai repetir a cobrança, André. E o Palmeiras acabou fazendo lá o 4º gol aos 49 do segundo tempo. Ali ficou já meio que sacramentado pro torcedor da Portuguesa, que já estava meio que decidido quem é que ia subir esse ano aí, né? E a Portuguesa, pelo menos eu tenho essa impressão, a saída do Alex Alves ela foi determinante pro time cair de rendimento. Ao longo desse campeonato trocou de técnico também, né? No meio dessa queda de rendimento aí saiu o Luiz Carlos Martins e veio o Heriberto da Cunha, né, Quintal? Ele assumiu em agosto para ficar no time até o final de setembro. Quer dizer, aquelas coisas que a diretoria da Portuguesa tinha o hábito de fazer, a meu ver, de uma forma equivocada. Exatamente. A Portuguesa nem avança a segunda fase dessa Série B. A Portuguesa não ganhou um jogo fora. Em 2003, a situação financeira começa a ficar muito complicada. A Portuguesa joga a Série B pela primeira vez nesse modelo, tem uma queda de receitas, obviamente, começa a lidar com salários atrasados, volta a perder jogadores na justiça, e é um campeonato um pouco tumultuado, começa até bem, mas esses problemas extracampo acabam influenciando, perde o Alex Alves, que era o melhor jogador do time, e é vendido para o Cruzeiro para tentar equilibrar as contas, então foi um campeonato meio perdido. E ali de 2003 para 2004, né, Quintal, vem uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que foi a decisão da diretoria da Portuguesa de terceirizar o futebol, né? A Portuguesa alegou que não tinha dinheiro para manter o futebol e aí apresentou a Ability Sports, né? Certo dia, o presidente da Portuguesa, que fazia o seu último ano de gestão, Joaquim Alves Heleno, falou para mim, Quintal, eu só fiz esse contrato com a Ability porque eu não tinha mais saída. Como colocar uma equipe
equipe no gramado para disputar as competições que a Portuguesa tinha que disputar. Eu não tinha mais dinheiro em caixa, eu não tinha mais nada, eu estava a zero. Ele sabia que não seria a Ability uma empresa que traria algum título para a Portuguesa, mas ele tinha uma certeza, ele não ia mais se preocupar em arrumar dinheiro para pôr no futebol da Portuguesa, porque a Ability se incumbiu de tudo isso. Se foi algo que não funcionou dentro do campo em termos de acesso, uma coisa é certa, não correu risco de rebaixamento nem no estadual e nem no brasileiro. Ele falou para mim, Quintal, eu deito no meu quarto, na minha cama, fico olhando para a luz e pensando como que a Portuguesa chegou nessa situação. E pensando que eu sabia que a situação da Portuguesa era muito ruim, mas não tão ruim como eu estava vendo. O senhor Joaquim Alves Heleno absorveu uma doença, o senhor Joaquim Alves Heleno teve seríssimos problemas de bloqueios dos seus bens pessoais. Tem pessoas e pessoas, tem presidentes e presidentes. Se hoje a gente falar em profissionalizar o futebol ou tirar o futebol das mãos das pessoas da Portuguesa, já gera uma gritaria, depois de tudo que a gente passou, você imagina naquela época, né? E obviamente que virou uma gritaria. Muita gente no Canindé não aceitava, ficava claro que muitas pessoas, parece que era o quintal de alguns, parece que a Portuguesa estava sendo invadida. A imprensa que cobria a Portuguesa, ela foi muito forte, muito enérgica, muito ácida nas críticas à empresa Ability. Havia uma crítica que era, enfim, compreensível, que era o fato de que havia uma rotatividade muito grande dos jogadores, até pelas características da própria Ability, né? Então, é óbvio, eles tinham vários jogadores, coloca na Portuguesa, o cara acaba sendo uma vitrine, né? Houve casos de jogador que jogou um jogo só, muitas vezes nem jogou, muito por causa dessa característica também. Você tem uma empresa que trabalha justamente com isso. Eu lembro que na apresentação da empresa, o dono da Ability disse que ia trazer jogadores do nível de seleção brasileira, enfim, toda aquela pompa. Mas o que se viu em campo não foi isso. A Portuguesa virou um balcão de negócio para eles. Qualquer jogador que vinha e se destacava em 2, 3 partidas poderia ser vendido. Então perdeu-se jogadores no meio da temporada. E foi um período complicado, porque perdeu-se a identificação, deixou-se de apostar também em valores da casa para virar um balcão de negócios, né? Virar uma barriga de aluguel de uma empresa. O Campeonato Paulista era dividido em 2 grupos, né? Ela fica em 7º lugar no grupo 1 e ela disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, ficando em 11º lugar, novamente sem avançar a segunda fase, mas também sem um risco de queda. Mas ela teve uma rotatividade enorme de treinadores esse ano, né, Quintal? Ela inclusive começou com o Dario Pereira, que gerava uma grande expectativa, né? Mas logo foi uma expectativa frustrada, né? Depois, entre a mudança do Dario Pereira e o Paulo Comelli, que foi o segundo treinador, o Leônidas Santos, que tomava conta do time B, que disputava a Copa da Federação Paulista, o Leônidas assumiu interinamente até a chegada do Comelli e depois também não deu certo com o Comelli. E aí o Luiz Carlos Ferreira, o tal do Ferreirão, né, uma figura folclórica, chegou para ser o treinador da Portuguesa. E a Portuguesa, ela ainda manteve alguns jogadores do ano anterior, né, Quintal? Como o Gleger no gol, o próprio capitão ainda continuou na Portuguesa nesse ano de 2004, né? Até que no fim do ano até o próprio Leandro Amaral voltou para a Portuguesa, né? Teve Regis Pitbull, teve Paulo Isidoro, né? No meio do caminho houve uma pressão muito forte em cima da Ability e uma certa interferência. Então chegou o Edmilson, um meia atacante que tinha jogado no Palmeiras, o Piá, meia esquerda, e o Regis Pitbull, o centroavante. O Leandro Amaral, a informação que eu tenho da época, ele recebia de um patrocinador da Portuguesa que ajudava a pagar. Ele voltou para a Portuguesa, realmente em 2004, ele chegou, a Portuguesa empreendendo uma certa reação. O time que acabou o campeonato já tinha algumas influências de alguém de fora que não era da Ability. E a Portuguesa, na verdade, ela termina o campeonato ali por setembro, né? Porque como ela não avança para outra fase, e aí, Quintal, nesse ano, novamente a Portuguesa não disputou a Copa do Brasil porque não tinha vaga, né? Começou
começou-se a olhar para tal Copa Federação Paulista de Futebol, né? Portuguesa, ela chegou até a pegar algum desses jogadores e colocar no time B, né, que disputava a Copa Federação Paulista, né? Prêmio de consolação, eu diria, né? Mas aí também não deu certo e a Portuguesa acabou, o calendário da Portuguesa acabou em outubro naquele ano. Ficou 2 meses literalmente sem fazer nada. Esse foi o último ano, né, a despedida do capitão, né? O jogador que mais vezes vestiu a camisa da Portuguesa, foi a última das várias passagens do capitão, né? Somando, são mais de 11 anos vestindo a camisa da Portuguesa, quase sempre como titular, né? Praticamente como titular, um dos grandes ídolos aí da torcida. E o fim também do mandato do presidente Joaquim Alves Heleno, acabava também a parceria com a Ability Esportes. 2005, o Manuel da Lupa assumia pela primeira vez a presidência da Portuguesa. O tema principal ali era já crise financeira, dívidas crescendo muito, os processos trabalhistas que já se acumulavam, as penhoras que já começavam a ameaçar a Portuguesa. E a Portuguesa começa o ano com 2 ou 3 jogadores, acho que era o Gleger e mais 2 meninos da base. Era uma estrutura bem precária. E você precisa começar um Campeonato Paulista 3 semanas depois com um time totalmente construído do zero. Tanto que a Portuguesa estreia com o Santos na Vila Belmiro, que era o campeão brasileiro, leva uma sonora goleada com um time que foi montado às pressas. Você tem o Zé Teodoro como treinador, ele não vence nenhum jogo. O Zé Teodoro também teve uma passagem rápida pela Portuguesa e no começo de fevereiro, depois de 40 dias, ele foi embora. A Portuguesa trouxe o Alexandre Galo, né? Que havia sido jogador da Portuguesa, vice-campeão brasileiro em 96. Quando ele chegou, ele enxergou as necessidades da equipe da Portuguesa, ajudou a Portuguesa a trazer alguns jogadores que deram mais consistência à linha defensiva da Portuguesa. Ele trouxe o Altair, o Silvio Criciúma, que era experiente, o Leonardo, o lateral esquerdo da Portuguesa, ele posicionou melhor o Leonardo. O meio-campo da Portuguesa era combativo, o Rodrigo Pontes, um jogador tecnicamente limitado, mas com muita pegada de marcação. O Washington, o Orelhinha, era um jogador que se mexia bastante, fazia os seus gols, né? O time do Galo era melhor que o time do Zé Teodoro. Ele chegou a ganhar do Palmeiras no Parque Antártica. O problema é que o Galo também ficou 40 dias. Ele deixou a Portuguesa para trabalhar no Santos. Foi muito criticado na época. Eu mesmo o critiquei. E eu tenho muito essa memória, assim, de torcedor de arquibancada mesmo, Quintal, que o Galo deu uma melhorada naquele time da Portuguesa. E eu lembro da vitória sobre o Palmeiras por 2-1, e depois, em Sorocaba, inclusive eu até estava lá nesse jogo, que a Portuguesa ganhou do Atlético de Sorocaba de 2-0, já vinha aquele sentimento de que, poxa, agora vai mudar o rumo da Portuguesa no campeonato, agora a Portuguesa vai finalmente engrenar e, enfim. Mas aí vem esse baque da saída do Galo, né? E aí veio o Giba, né? Nas mãos do Giba, a Portuguesa sim se livraria de um rebaixamento nesse campeonato. Na verdade, mudaria ali a trajetória da Portuguesa nesse campeonato, né, Quintal? Mas como você falou, contando com muitos jogadores que vieram nas mãos do Galo, principalmente o Washington, né? Sim, a Portuguesa não estava livre da ameaça do rebaixamento e ele estreou em Jundiaí e a Portuguesa fez um bom jogo lá. O Washington fez 2 gols, a Portuguesa empatou. O jogo seguinte foi um jogo que o São Paulo se preparava para comemorar o título. Aí a Portuguesa ganhou o jogo uma quarta-feira à noite no Pacaembu, 2-1. O Washington fez outros 2 gols. O Gleger talvez tenha feito maior atuação com a camisa 1 da Portuguesa, na Portuguesa e talvez na sua carreira. O ataque do São Paulo literalmente parou nas mãos do Gleger. Estava tudo pronto para o São Paulo comemorar o título. O Giba montou uma defesa com 3 zagueiros. Ele colocou o Pereira, o Altair e o Silvio Criciúma. Fez um 3-5-2 com o Hilton Goiano de um lado e o Leonardo do outro. O Rai no meio-campo, o Alexandre no meio-campo, que era jogador de pegada. O Kleber, aquele que morreu do coração quando jogou no Bahia, era o jogador com um pouquinho mais de técnica para colocar essa bola lá na frente. Então, o Giba, ele organizou o time da Portuguesa. Tanto é que o Giba acabou o campeonato sem perder, viu, Luiz? 5 jogos. A Portuguesa acabou se livrando do risco do rebaixamento, evidentemente.
Portuguesa, na verdade, se livra matematicamente do rebaixamento até naquele jogo final. Lá no fim ela fica num 10º lugar no campeonato, mas nesse jogo aí contra o São Caetano, que ela ganha de 1-0, né? A Portuguesa acaba ali se livrando de vez de qualquer risco de rebaixamento nesse Campeonato Paulista. E aí o Giba, obviamente, com moral, continua para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, Quintal? O regulamento ainda era o mesmo, né? O Giba, que começou a dar uma cara para o time no Campeonato Paulista, contou com alguns reforços, né? E ali ele começou a ter o time dele mesmo, né, Quintal? Ele foi arrumando o time, a Portuguesa se classificou no primeiro quadrangular, passou para o último quadrangular, inclusive a Portuguesa pegou o Náutico 2 vezes, tanto no primeiro quadrangular como no segundo. Havia uma condição de subir. A Portuguesa, no primeiro quadrangular, ela ganhou em casa do Guarani, empatou fora, ganhou em casa do Marília, ganhou em casa do Náutico. E no segundo quadrangular, que já era o quadrangular final, todo mundo via o Grêmio quando o bicho papão do quadrangular. E a Portuguesa empatou 2 vezes com o Grêmio, 1-1 e 2-2. Inclusive em Porto Alegre teve com o jogo nas mãos. Mas a Portuguesa, a meu ver, no segundo quadrangular, não poderia ter perdido em casa do Náutico. A Portuguesa perdeu aqui no Canindé de 2-0. E aí a situação ficou muito complicada. Ainda assim, a Portuguesa chegou no último jogo contra o Santa Cruz com alguma condição de subir. Mas o jogo-chave da Portuguesa, na minha opinião, foi quando ela perdeu para o Náutico. Se bem me lembro, até com um pênalti perdido pelo Leandro Amaral, né, nesse jogo. Com o Canindé lotado e a Portuguesa perde do Náutico, aí ela realmente se enrosca. Mas ali acabou não conseguindo manter o ritmo, algumas coisas saíram do controle, talvez a necessidade de tentar vender o Celcinho, e ele foi mais utilizado talvez do que fosse necessário, porque era um jovem jogador, muito talentoso, mas jovem, quebrou um pouquinho a harmonia da equipe, mas era um time bem armado pelo Giba, tanto que abre o quadrangular final, ganhando de 4-1 do Santa Cruz no Canindé. O Santa subiu, e isso mostrava a força daquele time, era um time muito bom, mas era irregular. Na sequência vai nos aflitos, é goleado pelo Náutico, depois tem 2 jogos com o Grêmio, 2 empates, abre 2-0 no Olímpico e sofre um empate no segundo tempo. Então era um time de muitos altos e baixos nessa reta final, mas foi um bom trabalho do Giba. Ao longo desse campeonato, né, a Portuguesa foi tendo algumas mudanças no time, né, em relação ao Campeonato Paulista. Ela já não tinha mais o Washington, né, e ao longo desse campeonato ela chegou a ter o Oliveira no ataque, depois veio o Leandro Amaral, que voltou para a Portuguesa, depois veio o Johnson, o angolano, na defesa mesmo, a defesa passou a ser o do Lopes e o Silvio Criciúma, né, a Portuguesa mais na reta final começou também a promover o Celcinho, né, vindo da base, começou também a chamar a atenção. Se você analisar, por exemplo, o elenco que tinha o Grêmio, todo mundo falava, bom, sobe alguém com o Grêmio. Então, o nível do elenco da Portuguesa era muito inferior ao nível do elenco do Grêmio. E a Portuguesa, a meu ver, ela teve uma chance muito grande de subir em 2005. Bom, nas 2 partidas contra o Grêmio ela teve chances de vencer, né? E também jogando com o Náutico aqui, a própria torcida acho que sentiu o baque ali, né? O último jogo era uma combinação muito improvável de resultados. E aí, para 2006, já se esperava um campeonato paulista diferente. A Portuguesa tinha batido na trave, já não era o primeiro ano do Manuel da Lupa, mas um segundo ano dessa gestão. O Giba foi mantido, né? Assim, eu também acho que houve um impacto muito grande que a Portuguesa não pôde contar também com o Canindé, né? Que estava com o gramado em reforma, né? Mas a Portuguesa, ela decepciona no começo do Campeonato Paulista, né? Um time que no Campeonato Paulista jogou 19 vezes, perdeu 11. Como é que você vai conseguir manter um time desse numa divisão onde tem 4, 5 clubes que jamais serão ameaçados de rebaixamento? Não conseguiu nem a média de 1 ponto por jogo. A Portuguesa fechou o campeonato com 18 pontos. Você ainda tinha o Gleger no gol, o do Lopes e Silvio Criciúma na zaga, Leonardo na lateral esquerda, o Almir ali no meio, o Rodrigo Pontes, o Kleber, o Johnson, o Leandro. Então não se esperava que a Portuguesa ia ter uma campanha tão ruim, e o Giba ele não resiste, ele cai já logo em fevereiro. A Portuguesa traz o Edinho, né?
aquele mesmo Edinho, que saiu não tão bem da Portuguesa em 97, né? Mas ainda assim a Portuguesa não consegue reverter essa situação, né? E jogando também fora de casa, né? Não jogando no Canindé. Esse campeonato ele era disputado em pontos corridos. Eram 20 clubes, todos jogavam contra todos em turno único. Ela é rebaixada na última partida contra o Santos, né? Que ali se sagraria campeão paulista, né? E ela cai em 18º lugar, é o que você falou. 5 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, né, Quintal? Primeira rodada, segunda, chega uma hora que você começa a ver que não vai evoluir. A Portuguesa teve míseras 5 vitórias, e aí você vai decidir a tua sorte de permanência numa divisão contra um Santos na Vila Belmiro, totalmente lotado, um domingo à tarde, o time da casa precisando ganhar por qualquer contagem para ser o campeão. Eu, sinceramente, eu fui trabalhar naquele jogo com esperança, mas o meu lado frio da análise não me deixava criar uma esperança muito grande. Eu me pergunto até hoje como é que eu fui para Vila Belmiro aquele jogo ver essa última rodada, viu, Quintal? Realmente, e já era um clima, a gente até falava e criticava que até o próprio Edinho, nas falas dele, já parecia ter jogado a toalha, né? Então a Portuguesa ela já foi meio que rendida, tinha até muito moleque, né? E você imagina, o Diogo começando, o Rai começando, o próprio Bruno Rodrigo ainda muito jovem, não tem como, né? E aí a Portuguesa, o torcedor da Portuguesa que em 2002 tinha experimentado um primeiro rebaixamento, e aí em Campeonato Brasileiro, agora mais impensável ainda, né, Quintal? Que é um rebaixamento no Campeonato Paulista. E muito por problemas administrativos, o fora de campo atrapalhou bastante. Demorou para contratar jogadores, demorou para conseguir regularizar a situação de vários jogadores, então tinha um elenco enfraquecido. E o problema principal ali foi o Canindé. Não pôde contar com o Canindé, problemas de liberação, de alvará e etc. Começa jogando no campo do Nacional e isso obviamente tem um impacto grande, não poder jogar em casa com um elenco enfraquecido e aquilo que parecia inimaginável acontece, que é um rebaixamento no Paulista. E isso é uma crise muito profunda, porque é totalmente atípico na história da Portuguesa, é algo que, por mais que hoje em dia o rebaixamento seja encarado de outra maneira, de tanto que aconteceu, mas naquela época você cair no Paulista tinha um impacto muito grande. E aí logo depois começava a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Edinho chega até a comandar o time aí nesse comecinho de Série B, né? Mas ele logo cai, né, Quintal? E aí a Portuguesa vai atrás do Luiz Carlos Barbieri, né? O Campeonato Brasileiro teve uma parada quando o Barbieri chegou, rapaz. Eu me lembro que teve um hiatozinho ali. Foi a Copa do Mundo, não foi? Começou a chegar jogador tudo quanto era lugar. Trouxeram aquele que veio do Rio lá, o tal do Santiago. Tinha uns aí que eu nunca ouvi falar. Tinha até o Bruno Lazzaroni, né, Quintal? Filho do treinador. Bruno Lazzaroni. Veio um tal de Joãozinho, que era filho do Joãozinho, ponta esquerda do Cruzeiro. Veio um que era aqui de Guarulhos, um tal de Tom. Veio um que era do Rio, um tal de Fabrício. Ari, o gaúcho que jogou lá no Norte e Nordeste. Veio Marlon, né? Marlon. Léo Bonfim. Isso, Léo Bonfim. Anderson, atacante. Sabe quem teve nesse time aí? Sandro Fonseca. Cara, não dá, né? Houve uma mudança que eu acho que foi também substancial, né? Que a Portuguesa trocou de goleiro, né? Não era mais o Gleger, passou a ser o Felipe, né? Que tempos depois jogaria no Corinthians, no Flamengo, mas a passagem dele pela Portuguesa foi muito complicada, né? Eu me lembro de quando a Portuguesa perdeu para o Paysandu de 6-2 no Canindé, né, Quintal? Acho que todos os chutes que deram a gol entraram, né? Pela minha lembrança, eu estava comentando esse jogo, ele falhou nos 3 ou 4, viu? Você pode estar certo disso. A Portuguesa, ela jogou com o Paysandu, tomou de 6, perdeu do Paulista, perdeu do Santo André, perdeu do Ituano, perdeu do Ceará, perdeu do Guarani, tudo no Canindé, velho. Empatou com São Raimundo, com Brasiliense, com Avaí, Gama, não ganhava de ninguém. O Barbieri cai em agosto e aí a Portuguesa volta a ligar pro Candinho, né, Quintal? O Candinho, quando chegou a Portuguesa, ele enxergou algumas deficiências no time, tinham muitas, mas ele tratou de cuidar as mais graves, né? Ele foi buscar o Leonardo Silva, ele foi buscar o Preto, trouxe o Rogério Pereira, que é chamado Rogério das Arábias, porque ele já tinha trabalhado com esse jogador, o Giancarlo,
também. E aí o Candinho começou bem, ganhou do Ceará, depois empatou lá no Serra Dourada com o Vila Nova e tal, mas depois a coisa começou a degringolar, né, até aquela catástrofe lá de Marília, né? Ele tomou de 4-0 do Marília e entregou o cargo, né? Ele próprio disse que, enfim, não via, né, como fazer a Portuguesa mudar de rumo ali naquele campeonato, né? E obviamente que quando o Candinho pediu demissão e saiu, talvez a gente não tivesse essa noção, né? Os reforços que ele trouxe foram cruciais para a Portuguesa não cair, né, naquele ano. Sim, é verdade. E aí a Portuguesa corre atrás do Benazzi, né, contratado pela primeira vez como técnico da Portuguesa, com uma missão indigesta, né? A Portuguesa tinha 12 jogos pela frente, mas ela já estava mergulhada na zona de rebaixamento, né? Muito motivador, muito paizão, cara que privilegia muito o grupo. O primeiro jogo dele foi contra o Náutico no Canindé. Me lembro que, se eu não me engano, um dia chuvoso, uma noite, né, no Canindé, com pouco público, e a Portuguesa ganhou do Náutico de 1-0. Gol do Leonardo Silva. E aí a Portuguesa engata uma sequência positiva, né, Quintal? A Portuguesa ganha do Paysandu de 3-1, ela perde do Guarani depois de 3-1, mas aí ela ganha do Remo pelo mesmo placar, 3-1, empata com o Brasiliense, perde do Ituano 2-1, mas depois empata com o Atlético Mineiro, que subiria como campeão nesse campeonato, né? Foi um jogo no Canindé. Ela empata com o Avaí por 1-1, depois ela ganha do Paulista de 2-0. Teve aquele sábado chuvoso, onde a Portuguesa perdeu do Ceará de 4-2. Me lembro bem que o Cabinho estava no Canindé comigo, né? Ganha do Vila Nova de 2-0 no Canindé e, inacreditavelmente, porque quem vinha acompanhando aquela trajetória, ela chega ao último jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, precisando ganhar, mas com chance de, se ganhar, permanecer na segunda divisão, né, Quintal? E foi um jogo, assim, cercado de muita expectativa, porque o próprio presidente da Portuguesa, Dr. Manuel da Lupa, já tinha dito em entrevista que, olha, se a gente cair para a terceira divisão, na situação financeira atual da Portuguesa, nós vamos acabar com o futebol. E o Benazzi, ele, no primeiro momento, sempre foi muito bom do ponto de vista motivacional. No primeiro momento, ele queria mostrar a importância do clube para os jogadores, a importância de não cair. Então, tem um momento, para mim, que eu acho fantástico, mas ele leva o elenco inteiro, comissão técnica pro gramado e junta todos os funcionários do clube. No dia de semana à tarde, então todos os funcionários da Portuguesa estão no campo. E ele começa a falar pros jogadores, olha, nós não estamos jogando por nós, nós estamos jogando por eles. Porque se a Portuguesa cair, ela vai fechar. E essas pessoas vão perder o emprego. E eles têm filhos, têm esposas, têm maridos, pai, mãe. E aquilo, apesar de jogar uma carga de responsabilidade grande, fez com que eles entendessem o peso que tinha aquele rebaixamento. A Portuguesa toma o gol, depois empata, depois toma o outro gol, e aí quando a gente fala lá atrás, né, da mão do Candinho, né, o Preto fez o primeiro gol da Portuguesa, e quem vai empatar o jogo é o Rogério, isso aos 33 do segundo tempo. Lá no finalzinho do jogo, o Alex Alves entra na área, sofre um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, 2-2, e cabe ao Alex Alves marcar o gol da vitória da Portuguesa. Capricha, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Eu vou narrar chorando, Alex Alves. Eu vou narrar chorando, Alex Alves. Eu vou narrar chorando. Alex, capricha, Alex. Capricha, Alex. Coração no peito, no pé, bateu. Sobe de gol. Sobe de gol. 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 Mas só para ter uma noção aí do impacto dessa chegada do Benazzi, no campeonato inteiro a Portuguesa teve 11 vitórias e 6 dessas vitórias foram nas mãos do Benazzi. Para mim, particularmente, é o jogo da Portuguesa que mais me marcou na minha vida, mais do que o vice de 96, mais do que as campanhas de 98, porque uma coisa é você jogar para ser campeão ou numa semifinal, que é uma boa campanha, que você está motivado, que se você perder tem muita coisa positiva para tirar, para se tentar voltar no outro ano, mas outra coisa é você lutar pela sobrevivência, para seguir existindo. Você se apega nesse jogo de uma maneira totalmente diferente de um jogo de título, por exemplo. Para mim foi o jogo mais impactante que eu tive na Portuguesa.
E aí não tinha dúvida, né, Quintal? O Benazzi mantido para o ano seguinte, que a Portuguesa ia ter pela primeira vez a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, né? Sim, o time teve uma campanha tranquila, né, Luiz? Até porque você vai vendo o nível dos adversários, eu sabia que o acesso ali seria praticamente automático, né? Era, entre aspas, cumprir tabela. E a Portuguesa se fez muito bem o seu papel, né? Não colocando nenhuma ponta de dúvida na sua torcida. O time vai subir, realmente subiu. Exato, e a Portuguesa não precisou mexer tanto assim numa base que ela já tinha. Ela usou muitos jogadores que vinham das categorias de base também, né, Quintal? A mescla, né? Uma mescla, exato. O Thiago permaneceu no gol, tinha o Wilton Goiano na direita, o Leonardo na esquerda, tinha o Bruno Rodrigo, né, já lá atrás. O Samuel também foi zagueiro nessa campanha, né? A Portuguesa tinha o Eric, o Marcos Paulo também já mais experiente no meio, né? O Alexandre como volante, o Rai também aparecia ali naquele time, né? O Preto continuou, o Diogo se firmando na frente, o Vaguinho, né, que veio para jogar com o Diogo, né, Quintal? Foi um jogador importante. O Joãozinho, que começou a ganhar mais espaço também, a gente já via ele lá atrás tendo uma oportunidade ou outra, mas o Joãozinho, aquela surpresa do segundo tempo, né, aquele último gás que o Benazzi costumava colocar em campo, acabou até marcando o gol que acabou, digamos que marcando o acesso da Portuguesa, né, no jogo contra o Guarani no Canindé. Que joga aberto do lado esquerdo, joga por dentro se você precisa, joga na lateral para marcar. Então é um jogador de uma versatilidade muito grande. Numa equipe, às vezes ele faz 3, 4 funções para você. É praticamente o gol do acesso. A Portuguesa sobe no empate em 2-2 com o São José fora, né, matematicamente, e a Portuguesa faz aquela final com o Rio Preto. Primeiro jogo lá em Rio Preto, um meio de semana, ela empata 1-1, né, e depois ela vem para decidir domingo no Canindé. Há muito tempo o Canindé não ficava tão cheio quanto naquele dia, né, Quintal? E aí a Portuguesa mete 4-0 no Rio Preto. Instantes finais de jogo aqui no Canindé. Instantes finais da Série A2 da temporada 2007. Temporada 2007 que levou para a primeira divisão o Mirassol, o Guarani, o Rio Preto e a Portuguesa campeã paulista da Série A2. A festa no Canindé, mais do que merecida para a equipe que teve a melhor campanha na fase de classificação. Garantiu o acesso sem maiores problemas no quadrangular e goleia no jogo decisivo, no jogo fatal, no jogo final 4-0 em cima do Rio Preto. A Portuguesa é campeã paulista da Série A2. Primeiro, porque a Portuguesa nunca tinha jogado uma Série A2, o que foi motivo mesmo de constrangimento, uma certa vergonha por parte do torcedor. E segundo, a Portuguesa era de uma dimensão que imaginava-se isso, que a Portuguesa caísse, batesse e voltasse. E foi o que acabou acontecendo. Aprendeu-se com o erro de 2006, então o time não foi montado durante o campeonato. E estava muito claro que a Portuguesa estava bem acima do nível daquela 2. O único time que chegava perto de qualidade técnica era o Guarani, de tradição. Então foi uma campanha quase que impecável e que ajudou a resgatar o orgulho do torcedor, que precisava ter uma série de vitórias, ter um título para comemorar. Aquele Canindé belíssimo na final com o Rio Preto, a festa que se deu o dia inteiro. Obviamente não é o título mais importante da história da Portuguesa, mas ele tem uma importância muito grande, porque é uma espécie de resgate da confiança, de resgate da autoestima. E aí, Quintal, nesse ano, inclusive, a Portuguesa, ela voltou a disputar a Copa do Brasil, né? Passou a ser considerado o ranking da CBF, né? E como no ranking da CBF se analisava o histórico dos clubes, a Portuguesa voltou a ter pontuação para disputar a Copa do Brasil. Logo de cara, na primeira fase, ela encarou o Cerc, né? Que é um time de Chapadão, lá do Mato Grosso do Sul. Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão. Exatamente. Ela ganhou de 2-0 lá, né? Então eliminou, não precisou ter jogo da volta, né? E aí a Portuguesa pegou o Cruzeiro, né, na fase seguinte. E olha, até que para esse time da Portuguesa, né, Quintal, com muitos jovens vindo de uma Série A2, a Portuguesa não fez feio, né? Ela empatou 0-0 no Canindé e depois no Mineirão, conseguiu levar o jogo pro Mineirão. No Mineirão ela perdeu de 2-1, né? Aquela história que se dizia antigamente, caiu de pé, né? A Portuguesa tinha um time modesto, nem dava para comparar com o Cruzeiro, Série A de brasileiro.
Havia o medo que aquele time campeão paulista da segunda divisão não aguentasse o tranco na Série B. E de fato o começo é muito turbulento. A Portuguesa começa muito mal o Campeonato Brasileiro, totalmente diferente do que foi aquele Campeonato Paulista. E tem um momento crucial para mim, que é quando o Luiz Yaúca, que era vice de futebol, ele se reúne com os jogadores, coloca meio que o cargo à disposição e fala: ou vocês estão comigo ou eu vou embora. E aquilo mexeu um pouco com o time, porque ele era bastante querido, ajudava o clube financeiramente naquele momento também. Então, quando há esse ultimato do Yaúca, meio que os jogadores se unem a uma mudança de postura. O Benazzi, que trouxe alguns jogadores que não se adaptaram, tira esses jogadores, volta àquela base do time da A2, e a partir dali a Portuguesa engrena, é um campeonato importante. Trouxe o Marco Aurélio, zagueiro, tinha uma condição de um certo entrosamento e conseguiu ir bem até o fim da competição. Exatamente, não foi uma campanha avassaladora da Portuguesa, né? Ela se manteve bem, foi um campeonato bom que ela fez e no fim ela acabou dando uma engrenada, né, Quintal? Inclusive teve aquela vitória de 6-2 sobre o Grêmio Barueri no Canindé. Para completar a música, vai mais um gol. Diogo, o terceiro dele, o sexto da Portuguesa. Tem mais 3 jogos. Não ter tranquilidade, a gente está no caminho certo. Ela conquistou o acesso no jogo contra o Coritiba, né? Precisava só empatar, mas no fim, pela combinação de resultados, mesmo perdendo de 2-0, ela conquistou o acesso. Em terceiro lugar, subiu junto com o Coritiba, o Ipatinga e o Vitória. E o jogo da festa, né, Quintal, foi contra o Criciúma. Ela ganhou por 3-1, num Canindé lotado novamente, né? Coisa que já há algum tempo não acontecia, porque o futebol não pedia, né? Para o torcedor sempre fica aquela marca, aquela cicatriz, aquele amargo do rebaixamento. Eu acho que isso, por um bom tempo, tirou o público da Portuguesa do estádio. Com esses 2 acessos, né, obviamente que o Manuel da Lupa conseguiu se reeleger no final de 2007, começa 2008 já o primeiro ano do segundo mandato. A gente estava falando muito de crise financeira, de processos trabalhistas, da Portuguesa se comprometendo cada vez mais. O da Lupa ele conseguiu fazer um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, ele conseguiu juntar várias ações, parcelar para tentar dar uma desafogada em relação às penhoras que o clube vinha sofrendo, mas foi uma gestão também muito dependente do Banco Banif, que era o principal patrocinador da Portuguesa, né? Depois, com o tempo, a gente vê que quando isso secou, a coisa complicou muito. E aí o da Lupa continua e o Benazzi também, obviamente, foi mantido para 2008. Tinha-se, né, uma expectativa sobre o desempenho da Portuguesa naquele Campeonato Paulista, né, que era disputado por 20 clubes, todos contra todos, turno único, os 4 primeiros iam para a semifinal e a Portuguesa, ela ficou numa posição intermediária, né, Quintal? Ela ficou em 10º lugar, né, nesse ano, com algumas mudanças no elenco, né? Chegaram o André Luiz, o goleiro, chegou o Patrício, lateral direito, Carlos Alberto, o meio-campista, Júlio Santos, zagueiro que foi do São Paulo, o Christian, atacante, o Ramon, meia do Grêmio, Marcelo de Faria, que tinha jogado em Portugal, o próprio Zé Maria, quando ele voltou para jogar na Portuguesa, trouxe um meia do Atlético Mineiro, chamava Sidney, Leandro Carrijo. Então se imaginou que a Portuguesa fosse fazer um bom campeonato. E não foi isso que aconteceu, né, Luiz? Até porque muitos desses reforços aí não tiveram o desempenho que se esperava, né, Quintal? Então ela tem um Campeonato Paulista muito modesto, ela fica em 10º lugar, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 2008 também começa com muita empolgação. Primeira partida, enfrenta o Santos, é o duelo do campeão da 1 contra o campeão da 2, jogo no Morumbi, e a Portuguesa vence jogando bem, com uma boa presença de público. Pode ser o nosso ano, vamos lá que 2008 promete. Mas era um elenco fraco, chegaram alguns reforços, mas não era um time à altura. Mas o Benazzi se mantém, a Portuguesa também disputa a Copa do Brasil. O primeiro adversário da Portuguesa é o Ji-Paraná, lá de Rondônia. Ela empata o primeiro jogo 1-1, ganha o segundo 3-1. Ela pega o Volta Redonda do Rio de Janeiro, né, na fase seguinte. Empata o primeiro jogo 0-0, ganha o segundo 2-0. E aí a Portuguesa é eliminada nas oitavas de final pro Botafogo do Rio. No primeiro jogo ela empata 1-1 e no segundo jogo perde por 2-1. Por enquanto, até aí ainda é
era o Wagner Benazzi como técnico, né? O Benazzi, ele chega a começar o Campeonato Brasileiro, né? E logo de cara, aquele histórico placar contra o Criciúma, né, Luiz? Contra o Figueirense, né, Quintal? Que Criciúma, Figueirense. E o que aconteceu aquele dia, Quintal? Foi o dia que o Benazzi achou que o jogo estava ganho, 5-2, né? Do outro lado, o Rodrigo Fabre, olha só. E ele foi enchendo o time de volante, né? Foi pondo o volante, ele gostava de um volantinho. O time lá atrás, e aí o Figueirense, numa reação grande, né? Um negócio histórico mesmo. Acabou chegando aos 5-5, né? Fez um gol aos 43 e o quinto gol aos 47. E ficou muito claro já logo no começo do campeonato que a Portuguesa estava com um time muito aquém, né? E o Benazzi mesmo, ele tem uma sequência em que ele conquista só 15 pontos em 13 jogos, né? E o Benazzi acaba caindo, né? Para a chegada do Valdir Espinosa. Mas ele também não teve vida longa, não. Ele começou a ter tropeços e aí depois de uma goleada diante do Palmeiras, ele acabou caindo o jogo foi um domingo à tarde no Pacaembu. E aí a Portuguesa recorreu ao Estevão Soares, né, Quintal? E ele tinha até um material humano melhor, né? Ele tinha o Atirson, ele tinha o Gavilã, ele tinha o Jonas, o Washington Orelhinha voltou, tinha o Edno também. Mas, infelizmente, o time da Portuguesa acabou não reagindo. De novo, rebaixado. Ficou um ano na Série A2, Série A1 e caiu, né? Teve aquele clássico contra o São Paulo no Canindé, né? Que talvez tenha sido também um jogo decisivo, né? Porque se a Portuguesa ali ganhasse, talvez ela mudasse um pouco ali o rumo naquele final, né? De campeonato. Acabou sendo o jogo do título do São Paulo, um 3-2 apertado. O Jonas jogou muita bola, o Edno perde no fim uma chance também incrível cara a cara com o Rogério Ceni. E a Portuguesa acaba caindo para a segunda divisão, ela cai junto com o Ipatinga, o Figueirense e o Vasco da Gama. Tava claro que aquele time não era um time de Série A. E ali você vê a importância da gestão, a importância de se ter um planejamento, coisa que a Portuguesa não tinha. O time foi montado durante a Série A. Começou com uma equipe de Série B, sejamos sinceros, vai se transformando. Você tem uma primeira troca de técnico, sai o Benazzi, vem o Espinosa, fica pouco tempo, depois vem o Estevão Soares. E a Portuguesa vai ter um time de verdade com cara de Série A, já com o Estevão, no final do campeonato. Que começa a ter bons jogos, começa a ter resultado, mas o acúmulo negativo do campeonato, do primeiro turno, das rodadas anteriores, pesa. Você não consegue reverter um quadro. Estevão Soares, mesmo rebaixado, né, para a Série B, ele é mantido como técnico da Portuguesa para 2009, né? E o mais incrível de tudo é que o Estevão durou muito pouco, né, Quintal? Ele já é demitido logo no começo do Campeonato Paulista, de 2009. Foi uma derrota um meio de semana à noite em Campinas. A Portuguesa trouxe o Mário Sérgio, começou uma sucessão de treinadores, né? Então, essas coisas são injustificáveis, a meu ver. Ou você já tira o técnico quando acabou o campeonato do rebaixamento do ano anterior, ou começa o campeonato, você perde, não mande o treinador embora. Já que você começou, deixa mais um pouco. Vamos ver se o time reage. 20 clubes, turno único, os 4 primeiros iam para a semifinal. E esse foi um Campeonato Paulista em que a Portuguesa ficou em 5º lugar, né? Por muito pouco a Portuguesa não avançou para a semifinal, né? Porque ela ficou empatada com o Santos, que foi o 4º colocado, em pontos, em vitórias, em empates e em derrotas. Ela só não avançou por causa do saldo de gols. O Santos acabou com 1 gol a mais que a Portuguesa. O torcedor deve lembrar muito daquele último jogo. A Portuguesa ganhou do Santo André no Canindé por 2-1. Tinha aberto 2-0 no primeiro tempo, só que não foi o suficiente para superar o Santos no saldo de gols. Santos que ganhou da Ponte Preta com gol do Kleber Pereira no finalzinho, né? A Portuguesa esteve muito perto, né, de se classificar. Como esse jogo era importante, eu fui para Campinas acompanhar esse jogo e realmente foi isso que você falou, né? O Paulista de 2009 ele me marca muito. Porque na época eu trabalhava como assessor de comunicação do Santo André. Assim que saiu a tabela do Paulista, o primeiro jogo que eu procurei foi Portuguesa e Santo André, para ver em qual rodada aconteceria. Quando eu vejo que é a última rodada, aquilo me dá um frio na espinha, que eu só consigo pensar e torcer para que o jogo não valesse nada. Tudo que eu não queria era um Portuguesa e Santo André, um confronto direto. E ele de fato acontece. Portuguesa tem a faca e o queijo na mão, quando joga com o Santos na Vila, um empate deixaria numa situação totalmente confortável na última rodada, ia depender só dela
dela para classificar, perde na Vila e aí vira um confronto indireto, digamos assim, porque Portuguesa e Santo André, quem vencesse ficava na briga, mas dependia dessa questão do Santos contra a Ponte Preta, dependia de um tropeço. E para mim foi um jogo complicadíssimo, porque Canindé lotado, muita empolgação, e eu tava voltando pra minha casa por outro clube. Foi um jogo que eu tive que respirar muito e me preparar antes, ser o mais profissional possível. E no fim das contas eu consegui ser eliminado 2 vezes. Acho que sou a única pessoa no mundo que numa mesma partida perdeu 2 vezes. Teve uma polêmica no fim do campeonato, daquelas polêmicas do Manuel da Lupa, né, que ele acusou o zagueiro da Ponte Preta, Jean Holt, de ter favorecido o Santos, depois não conseguiu provar, inclusive rolou processo judicial, da Lupa perdeu, mas foi um carnaval que foi feito ali naquele final daquela primeira fase, né, Quintal? Mas acabou não dando em absolutamente nada, e o da Lupa ainda foi condenado porque não conseguiu provar nada em relação ao Jean Holt. Acusações, não digo infundadas, né? Que você não tem como provar, é melhor não fazer, né? Bom, a gente estava falando da sequência de técnicos aí, né? O Mário Sérgio também não teve uma vida longa na Portuguesa, né? O Mário Sérgio, mas ele cai numa partida pela Copa do Brasil, né, Quintal? Logo na primeira fase da Copa do Brasil, ela pega o Icasa, né? Ela empata em 1-1 fora e empata em 1-1 no Canindé, mas aí nos pênaltis ela perde pro Icasa por 4-3, né? E ali foi a gota d'água, né, pra demissão do Mário Sérgio. O Castelão praticamente vazio, a Portuguesa não passou de um empate lá por 1-1, ainda assim ficou com a chance de eliminar o time cearense no Canindé, e aí o Mário Sérgio acabou deixando a Portuguesa. E aí quem veio na sequência do Mário Sérgio foi o Paulo Bonamigo, né? E ele que começa a comandar a Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Quintal? Um campeonato de altos e baixos para a Portuguesa, né, Quintal? O Bonamigo teve um bom começo na Portuguesa, ainda no Campeonato Paulista. Ele teve uma sequência de 5 ou 6 jogos invictos. E quando começou o Brasileiro, imaginava-se que a Portuguesa continuasse nesse ritmo. E a Portuguesa sofreu uma goleada para a Ponte Preta, em Campinas, 5-2. Até uma certa parte do campeonato, a Portuguesa foi relativamente bem, mas depois algumas derrotas para o Ipatinga, na Arena Barueri, perdeu do Brasiliense, fora de casa. Eram equipes que não iam brigar pelo acesso. Muito difícil você manter um treinador sabendo que as condições de acesso praticamente vão ficando pelo caminho, com o campeonato ainda para ser disputado, né? Sai o Bonamigo e aí tem uma passagem relâmpago do René Simões, né, Quintal? É verdade, o René. Aquele jogo contra o Vila Nova, que depois do jogo, enfim, ele diz que entraram armado no vestiário e tal, foi uma baita de uma confusão lá no Canindé, a imprensa toda voltou os olhos ali para o que estava dizendo o René Simões. Em primeiro lugar, não houve invasão. A pessoa que entrou no vestiário, ela tinha acesso ao vestiário. Era bem relacionado, inclusive, com os jogadores. O Edno queria sair da Portuguesa naquele momento. A Portuguesa perdeu o jogo. Na saída de campo, eu acredito que a torcida o xingou ou algo nesse sentido. E ele respondeu essa provocação de alguma maneira. Essa pessoa que entrou no vestiário, como torcedor, quis tirar satisfação com o Edno. O Edno, também de cabeça quente, respondeu ao que foi dito a ele. Mas em nenhum momento chegaram a vias de fato, chegou a turma do deixa disso, separou um de um lado, outro do outro, mas em nenhum momento, por exemplo, foi sacada uma arma ou foi mostrada uma arma. E eu falo porque eu estava no vestiário, eu estava no meio da confusão, inclusive eu fui uma das pessoas que tentaram segurar o Edno. Na hora que isso aconteceu, a comissão técnica não estava no vestiário dos jogadores, ou pelo menos o René Simões não estava no vestiário, ele não viu essa cena. No calor do momento, eu não sei como essa informação chegou ao René. A verdade é que poucos minutos depois tem a entrevista coletiva e ele fala isso na entrevista coletiva como se houvesse uma invasão do vestiário com pessoas armadas. E isso, obviamente, ganhou o destaque da mídia. Pela forma como foi dito, acabou se construindo isso. O René Simões tinha um acordo com a Portuguesa por conta de uma dívida antiga. Além de ser o técnico, ele recebia por um pagamento de um acordo antigo. A diretoria não queria se indispor com ele. A pessoa que entrou no vestiário era, não digo um aliado, mas era uma pessoa que ajudava o departamento de futebol. Também não havia o interesse de ir contra ele publicamente e jogá-lo aos leões. E o que era importante era os jogadores falarem. Só que o Ed não queria sair. E não tinha como você colocar os jogadores sem
levar o Edno, e colocar o Edno era um risco. A Portuguesa só veio se posicionar com os atletas na semana seguinte, na segunda ou na terça seguinte, quando tem uma rodada, já com o Canindé interditado por conta do ocorrido em Barueri, e os jogadores falam, o César Prates, que era o capitão, mas um grupo de jogadores falou, olha, gente, não aconteceu isso, houve um desentendimento, mas não houve arma, ninguém se sentiu inseguro, etc, e foi colocado, mas ali o estrago já tinha sido feito. E, enfim, ele logo sai e vem o Wagner Benazzi, né? Novamente volta a Portuguesa para tentar salvar a Portuguesa ou fazer um milagre na Portuguesa, né? Nessa Série B, né, Quintal? Ela até vai até o fim com alguma chance ainda de classificação nesse campeonato, né? Porque ela termina essa Série B em 5º lugar, né? Na penúltima rodada da Série B, a Portuguesa venceu o Vasco no Maracanã. E para a Portuguesa o jogo já não valia tanto, o campeonato estava meio que definido, os 4 que iam subir, o 4º colocado era o Atlético Goianiense. Termina a partida no Maracanã, eu era assessor de comunicação, o Carlinhos 19 me chama de lado, ele era diretor de futebol, e me explica que eles receberam uma denúncia de que o Guarani teria supostamente escalado um jogador irregular. E que o presidente gostaria que a gente fizesse uma divulgação disso depois do jogo. A cobertura naquele momento era pequena, então não teve grande repercussão. E a grande divulgação começa durante a semana, o jogo foi num sábado. Eu traço, como assessor de comunicação, um plano de divulgação para a mídia. Eu pego o Estatuto de Transferências da FIFA, que é um documento de 60, 70 páginas em espanhol, mando para os veículos de imprensa, explicando o que aconteceu. O Estatuto de Transferências, o Regulamento de Transferências da FIFA, proíbe que um jogador defenda 3 equipes na mesma temporada. E o Bruno Casarini tinha jogado na Chapecoense, se não me engano na Coreia do Sul, depois foi pro Guarani. E isso, obviamente, feria o regulamento de transferências, tanto que a imprensa, no primeiro momento, ficou do lado da Portuguesa, houve uma agenda favorável no início, mas não foi para frente a ação porque a CBF, logo de cara, disse que o campeonato estadual não era entendido como calendário brasileiro. O calendário brasileiro para a CBF começava em abril, maio, que é uma loucura, porque a Copa do Brasil começa antes, mas tudo bem. Enfim, não foi para frente. Acredito que prejudicou um pouco a relação entre os clubes. Existe uma certa, não digo rivalidade, mas uma animosidade entre Portuguesa e Guarani. Eram times que estavam disputando, principalmente divisões de acesso, Série B, A2, Série C, junto. Ao longo de todos os episódios do podcast, ao final a gente sempre destaca alguma coisa de outras modalidades, né? Mas como o torcedor deve ter reparado, né, essa é uma década decisiva, né, para essa derrocada recente aí da Portuguesa. E isso, obviamente, que também se espelha nessa parte das outras modalidades, né, do clube em si. Para fazermos um destaque aqui de algo que foi bastante relevante, no último episódio a gente falou das conquistas do futebol feminino, né? Houve o Campeonato Brasileiro, que na verdade foi a Taça Brasil de 99 e 2000, em que a Portuguesa foi campeã brasileira com o técnico Wilsinho. Ele saiu inclusive para ir para a seleção brasileira. E no ano de 2001, a Portuguesa, pela última vez nessa década, ela tem um time de futebol feminino, já treinado pela Marisa Pires, ex-jogadora, grande jogadora da seleção brasileira também. A Portuguesa disputa o Campeonato Paulista, ela fica em 6º lugar, e aí essa é a última participação da Portuguesa no futebol feminino nessa década. Ela vai retomar na próxima década e a gente vai falar disso. Torcedor que frequenta o clube sabe que os anos foram ficando muito complicados. Se o futebol já foi sofrendo com a crise financeira, imagine o restante do clube. E a gente lamenta que em 2009 nós tivemos o falecimento do Dr. Eduardo de Campos Rosmaninho, né, Luiz? Idealizador e criador do Museu Histórico da Portuguesa, e um nome que a gente citou muito, né, nos episódios aqui, porque foi sempre uma pessoa de visão dentro da Portuguesa e com aquela visão que a Portuguesa sempre precisou, né, Quintal? Que inclusive se tivesse, nesses anos que nós acabamos de relatar, não teria seguido essa trajetória, né? Sempre alguns da Portuguesa, mais detalhistas, mais preocupados, eles sempre observaram certas situações, né? E o Dr. Eduardo de Campos Rosmaninho faz parte desse grupo que sempre se preocupou com o lado financeiro da Portuguesa, com o lado de se respeitar orçamentos para se evitar essa erosão financeira, como eu disse. Quintal, chegamos ao fim do nosso 9º episódio, hein? A gente volta aí para falar de coisas agradáveis, como a Barcelusa, de coisas desagradáveis, como o caso Everton, como os rebaixamentos, a perda de uma vaga no cenário nacional, mas isso não nos tira o ânimo, a vontade, o entusiasmo pela Portuguesa, Luiz. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima.
Fica o nosso agradecimento ao Departamento de Comunicações da Portuguesa pelo convite feito a mim e ao Quintal para apresentarmos esse podcast, que foi idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius, e a sonorização é sempre dele, do Dom Roberto Costa. Lusa Geração Centenário.